Bom, eu queria começar falando, lembrando uma frase, na verdade é um poema. O imperador japonês Hirohito foi o que teve o reinado mais longo entre os imperadores japoneses. E aí, na Segunda Guerra, antes do ataque a Pearl Harbor, ele citou uma frase que é a seguinte: todos os oceanos do mundo se comunicam e as tempestades passam de um mar para outro. Querendo dizer que a guerra é mundial, querendo dizer que está todo mundo no mesmo barco. Enfim, ele estava do lado errado. Isso é outra discussão. Todos os oceanos do mundo se comunicam e as tempestades passam de um mar para outro. Não há nada mais atual para descrever o que a gente está vendo na Covid-19, na pandemia com a Covid-19. Todos os oceanos do mundo se comunicam. A tempestade Covid passa de um mar para outro. Num primeiro momento, parecia que a gente falava de um vírus estranho, que se comunicava apenas entre pessoas que viviam num país longínquo. Era uma coisa da China, depois virou uma coisa que atingiu a Europa por proximidade, e enfim, chegou ao Brasil, mas aí ele se localizou basicamente em alguns lugares que não tinham um sistema de saúde tão eficiente, né? E a gente viu repetidas cenas no Brasil que a gente enxergava em algumas regiões da Europa, né? As cenas que a gente viu em Manaus e que a gente foi ver e que a gente havia visto na Itália, por exemplo, coisas horrorosas. De repente, numa segunda onda, o vírus se espraiou de tal forma pelo Brasil que hoje, ao receber um gráfico do matemático Francisco Lira, que nos abastece todos os dias com um gráfico contendo a média dos últimos 7 dias, você vê o seguinte, que a gente chegou num patamar em que hoje o número de mortos, em média por semana, é 3 vezes maior do que o número de mortes por semana em dezembro. E que a média atual de mortes é hoje mais de 20%, 25% maior do que naquilo que já foi chamado de o pico da doença, o auge da doença. Em alguns países a Covid está diminuindo. Se a gente pegar o que aconteceu ontem, o Brasil pela primeira vez teve mais casos novos em números absolutos do que os Estados Unidos. 58 mil casos novos aqui, 57 mil casos nos Estados Unidos. Lembrando que a população americana é de 320 milhões de habitantes e a nossa é de 210 milhões de habitantes. Eu estou falando em números absolutos, não estou falando em proporcional, não estou fazendo por milhão. Números absolutos, 58 mil, 57 mil lá. E lá a tendência agora é o número de casos cair, porque a vacinação caminha numa velocidade de país organizado. E o que está acontecendo no Brasil de hoje? O Brasil de hoje está podendo ver na Covid, com a crise da Covid, ver que a gente repete um jeito ineficaz de trabalhar todas as nossas mazelas. Mas que, hoje, como esse inimigo não vê crachá, como esse inimigo não quer saber se o seu cartão de crédito é Gold, Black, como esse inimigo não está preocupado se o seu plano de saúde é o mais caro que tem ou é nenhum, esse inimigo colocou todos diante de uma mesma realidade, que antes não colocava. A educação no Brasil, pública, é extremamente deficiente. A educação no Brasil pública mostrou recentemente dados perturbadores, como de toda hora mostra, mas mostrou que ao final do 3º ano do ensino médio, ou seja, toda a juventude investida na educação, último ano do ensino médio, dali para frente, maior de idade, indo para a faculdade ou não, mas toda a juventude contabilizada é o 3º ano do ensino médio. Só 5% dos alunos conseguiam entender o que se esperava deles em matemática. 5 de cada 100. 95 não. Graus variados, obviamente, não dá para dizer que todos os 95 não entendiam nada.
Mas dá para dizer que todos os 95 não entendiam aquilo que se esperava deles. Se esperava porque pediram a algum grande doutor em matemática que formulasse perguntas dificílimas para identificar quem são os 5% mais preparados do Brasil? Não. Questões muito simples, próprias do currículo de matemática. 5%. Bom, boa parte do Brasil que não está nesses 5%, que não está nos 95%, tem uma parte do Brasil que não está, que está nas escolas privadas, em boas escolas privadas, muitos dos quais nos escutam nesse momento, tinha um refúgio, uma boa escola privada, que ensinava melhor matemática do que essas escolas ou esses professores que colocam e que submetem os jovens a esse desconhecimento. Aí a gente vai para infraestrutura e a gente descobre que o Brasil investe nada, 1,7% do PIB em infraestrutura, menos da metade do que deveria investir para a gente ter o mínimo de qualidade nesse setor. E aí, obviamente, para variar, a falta de infraestrutura atinge mais aqueles que têm menos. Sempre. E é sempre assim. Isso vale para a educação, saneamento básico. Metade do Brasil sem saneamento básico. Agora aprovaram uma lei, mas essa lei não constrói redes de saneamento. Então, na área de saneamento, a gente está mal. Quando a gente vai para a criminalidade, adivinha quem são as maiores vítimas da criminalidade? Os mais ricos? Não. Os mais pobres. E números assustadores. Chegamos a ter 50 mil mortes por ano em média. Chegamos a passar disso em alguns anos. 50 mil mortes. Crime violento. As maiores vítimas, os mais pobres. Carga tributária assombrosa no Brasil. As maiores vítimas, os mais pobres. Os mais pobres não tem para quem repassar. A empresa não paga imposto, ela repassa o imposto. Os mais ricos se protegem de algum jeito, investem seus recursos. O percentual de recursos comprometido com o imposto na sua renda não é igual ao dos mais pobres. Então, a gente tem vários setores em que a gente identifica dois Brasis. E esses dois Brasis sofrem de forma diferente por estarem no Brasil. Alguns ganham muito, a grande maioria perde. Transporte público e por aí vai, não tem fim isso. Eis que surge a Covid. E a Covid, pela primeira vez, apresenta ao Brasil alguma coisa que coloca todos os brasileiros no mesmo pé. Todos os brasileiros diante do mesmo problema. Volto a dizer, o brasileiro do cartão Gold, o brasileiro do plano de saúde caro, o brasileiro do carro blindado, o brasileiro da primeira classe do avião, o brasileiro do restaurante 3 estrelas, o brasileiro da carne cara, o brasileiro está diante da Covid. E todos impressionados com o que está acontecendo. Hoje a gente deve ter, daqui a pouco, um anúncio da entrada do estado de São Paulo na fase vermelha. O estado que tem a melhor rede de hospitais, olhando e dizendo, olha, em 10 dias nós vamos entrar em colapso. Rio Grande do Sul, o estado de PIB elevado, hospital referência com problemas gravíssimos, sem ter onde colocar nem os corpos. Resultado, se espraiou de um jeito e a gente está diante de uma grande tragédia, e essa grande tragédia colocou todos os brasileiros no mesmo barco. Pela primeira vez, todos os brasileiros estão diante do mesmo barco, dentro do mesmo barco. Não era assim com a inflação, não era assim com a recessão, e é assim com a Covid. E todo mundo esperando o quê? Uma ação coordenada dos governantes, uma campanha de conscientização do Ministério da Saúde. É o mesmo tipo de campanha que se faz quando tem eleição e você faz aquela campanha envolvendo um monte de gente, celebridades e tal, convidando todo mundo a votar, a exercer seu direito, né, que na verdade é uma obrigação. Campanha que se faz quando tem vacinação das crianças e que a gente não fez agora, uma grande campanha. O que a gente tem é um governo federal completamente perdido, sem saber para onde ir, sem indicar um caminho de Brasil, não sabe na economia, não sabe
na política, não sabe no social, não sabe no campo sanitário também. Só sabe o seguinte: eu preciso me reeleger. Aí eu preciso me reeleger. Gasolina tá cara, aí vira uma política. Preocupação com gasolina cara, por quê? Porque eu preciso me reeleger. Aí os caminhoneiros vão ficar bravos comigo, eu vou para cima do presidente da Petrobras. Agora, mandar uma comitiva para Israel para ver um spray nasal, uma coisa irrelevante, uma coisa exótica. Mandar o sujeito exótico para ver uma cena exótica, por que não vai copiar a vacinação israelense, comprar vacina? Então não compra vacina, não usa máscara, fala mal de máscara, defende remédio que não funciona, é um desserviço ao país. O Ministério da Saúde, um desserviço, perdão, o Ministro da Saúde prestando um desserviço. São declarações estapafúrdias. Os secretários de saúde apresentando o problema com a gravidade que o problema tem. A resposta do Ministério da Saúde é: os senhores são autônomos, façam o que bem entenderem. Uma palhaçada, e todos os brasileiros vendo essa palhaçada acontecer. Então, é a primeira vez que todo mundo depende de uma ação coordenada. E nós vamos dizer, e nós estamos sabendo, todo mundo já percebeu, diante dos números que estão aí, ontem 1.726 mortos, maior pico, que março vai ser o pior mês da pandemia. Nós já dissemos isso antes, de outros meses. E se a gente não se mexer, a gente vai falar o mesmo do mês de abril. A partir de maio, a vacinação tende a se acelerar, junho, e a gente tende a um período mais calmo. Agora, qual vai ser o preço em vidas do mês de março? Qual vai ser o preço em vidas do mês de abril? Essa conta tem um dono. O dono é o governo federal, o dono é o presidente da República, o dono é o ministro da Saúde. Tem que se mexer e eles não se mexem. Cadê a campanha nacional que eles não fazem? Fique em casa para quem puder ficar em casa. Quem precisar sair, sair com responsabilidade. Usar máscara, não apertar as mãos uns dos outros, álcool em gel. Isso é preciso que se repita o tempo inteiro. E esse governo não faz isso. Eu já disse, não é negacionismo. Negacionismo beira a ignorância. Mas eles sabem dos números, eles têm consciência. Isso é política, isso é estratégia. É feito de forma deliberada. Então é importante que a gente abra os olhos, porque a gente está diante de um quadro muito preocupante. A gente tem que fazer a nossa parte. Ignorar que tem um presidente da República, ignorar que tem um ministro da Saúde que fala sobre esses assuntos, ignorar os dois, porque estão dizendo coisas anticientíficas, e ficar na ciência. A gente tem que fazer aquilo que é preciso que se faça para a gente sair dessa maior. A briga política de 2022 pertence a 2022. Pena que nem todo mundo age dessa forma. Agora, a gente não pode se deixar levar por essa pressão enlouquecida. Vamos fazer a nossa parte para a gente sair dessa maior e com menor número de vítimas.